Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa A Voz da Profecia, nesse ano, quando o Ministério A Voz da Profecia, porque na verdade é mais do que um programa de TV, em realidade a Voz da Profecia começou como um programa de rádio em 1943. Então esse ano a Voz da Profecia está completando 80 anos de existência e você é muito bem-vindo a esse programa e a esse ministério. E eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos. Eu vou até sentar para lhe oferecer esse presente maravilhoso. É a revista Marcadas pela Fé. A história de 8 mulheres mencionadas na Bíblia, mulheres que passaram por muitas dificuldades, muitas adversidades, mas ainda assim venceram porque confiaram em Deus, não vacilaram, tiveram uma fé firmada no Senhor. Esse é um presente lindo que a gente lhe oferece. Na verdade, é um guia de estudos da Bíblia. E você vai ver aqui que, tirando lições da história da vida dessas mulheres, a gente aprende muito da palavra de Deus e como nós devemos viver. Você deseja esse material lindo? Peça que a gente manda para você. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, você liga em horário comercial. Outra opção é você ter a revista através do WhatsApp, número 012 98244 0077. Essa revista vai chegar de grátis na sua casa, de graça, 0800. Não custa nada, é um presente da Novo Tempo para você. Mas para receber você tem que pedir, é claro. Outra opção é o site aí, novotempo.com/escola bíblica. E ainda tem o QR Code para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você já entra direto no site, faz o pedido da revista e em poucos dias vai chegar às suas mãos, tá bem?
Tá tudo em paz aí contigo? Mês de janeiro, tá curtindo férias ou já teve férias ou não teve? Tá na batalha, não importa como for, como esteja, o importante é que eu estou aqui, você está aí, nós estamos juntos na presença do Senhor. E o Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar, já está pronto para louvar o nome do nosso Deus. Pense agora na letra, na mensagem dessa música, que inclusive tem tudo a ver com a mensagem bíblica que eu vou fazer daqui a pouquinho. Ouça agora Arautos do Rei. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei, acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é, Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, porque, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. pergunto, ó Pai, Por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. pergunto, ó Pai, Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei, acredito em ti, ó Pai. Minha tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. pergunto, ó Pai, Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei, acredito em ti, ó Pai. embora não consiga compreender, Em tua mão sempre confiarei.
Ótimo, amigos, muito obrigado. Essa pergunta tem sido feita ao longo dos séculos por muitos filhos de Deus. Por que, ó Pai? Né? Por que tantas coisas, às vezes ruins e difíceis, acontecem conosco? Esta mesma pergunta foi feita por essas mulheres aqui de Deus, marcadas pela fé. Mas elas, de alguma maneira, tiveram a resposta e a bênção do Senhor, porque assim, quando a gente busca a Deus com sinceridade, nós o encontramos. Se você ainda não pediu seu curso bíblico, seu guia de estudos da Bíblia, a revista Marcadas pela Fé, peça que a gente lhe manda e, como já disse, é de graça, não lhe custa nada. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial. A outra opção é o WhatsApp, número 012 982 440077. Manda mensagem de texto para nós. E ainda tem a opção de você entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Além desse curso, você vai ver que existem outros que a gente lhe oferece, inclusive um curso que eu apresento junto com o Quarteto Arautos do Rei, mas esse você faz online. O título do curso é O Senhor da Vida, novotempo.com/escola bíblica. O intervalo é curtinho, eu já volto com você para nós meditarmos na palavra do Senhor e você já viu o título aí da mensagem de hoje, Orações Não Atendidas. Por que não? Como assim? Espera aí que eu já lhe explico. Jesus disse aos seus discípulos, e essa promessa para eles também é para nós, afinal de contas nós também seguimos Cristo. Repito, e tudo o que pedirem em oração, crendo vocês, porque a oração move as mãos de Deus. Você se lembra, a Bíblia diz que Jó orou e Deus lhe tirou as aflições. Moisés orou e Deus poupou os israelitas rebeldes lá no Sinai, na região do Sinai. Josué orou e o sol parou, o sol entre aspas, claro, o sol parou. Davi orou e Deus lhe perdoou os pecados. Salomão orou e a glória de Deus encheu o templo. Elias orou e o fogo consumiu. Na Nicarágua, um médico cubano foi ao hospital adventista operar uma pessoa. Antes do início da cirurgia, uma enfermeira perguntou ao médico: "O senhor não vai fazer uma oração antes de começar?" Porque costume em hospital adventista, antes de uma cirurgia, se faz uma oração. E sabe qual foi a resposta daquele médico cubano? Resoluto, mas submisso. Estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Você está bem? Está tudo tranquilo aí? Está na boa? Descansado ou está cansadinho? Eu às vezes fico meio cansadinho também, afinal de contas, ninguém é de ferro, não é? Não corre óleo diesel nas minhas veias, corre sangue, nas suas também, não é? A gente às vezes fica cansado, são tantas lutas, tantos problemas e muito trabalho, mas com a bênção de Deus a gente vence. Eu desejo de todo o meu coração que assim como o Senhor tem me abençoado, que Ele abençoe você, Ele abençoe toda a sua família, e pela graça de Deus, que nós sigamos tendo um ano de vitórias. Lutas vêm, dificuldades também, mas com a bênção do Pai a gente vence. Posso orar com você? Para em seguida nós pensarmos na palavra do Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e a nossa súplica é a mesma de sempre. Que Tu nos ajudes agora ao abrirmos Tua palavra, para que possamos compreendê-la, e mais do que isso, concede-nos o poder do Espírito Santo, Pai, para que nós vivamos a Tua palavra. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Orações não atendidas. Eu quero ler especialmente 2 textos do Novo Testamento, para começar aqui, que são palavras do Senhor Jesus Cristo, promessa feita por Cristo, e você sabe que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, não é? Se Cristo prometeu, Ele realiza as suas promessas. Começando aqui com Mateus capítulo 21, verso 22. Está escrito: "E tudo o que pedirem em oração, crendo vocês receberão." Jesus disse
aos seus discípulos. E essa promessa para eles também é para nós. Afinal de contas, nós também seguimos Cristo. Repito, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Agora, Evangelho de João. Se você está aí acompanhando na Bíblia, vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Está escrito assim: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, disse Jesus, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Eu li apenas 2 promessas de Cristo em relação ao fato de que nossas orações são atendidas, mas eu poderia ler tantas outras, e não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, porque a oração move as mãos de Deus. Você se lembra, a Bíblia diz que Jó orou e Deus lhe tirou as aflições. Moisés orou e Deus poupou os israelitas rebeldes lá no Sinai, na região do Sinai. Josué orou e o sol parou, o sol entre aspas, claro, o sol parou. Davi orou e Deus lhe perdoou os pecados. Salomão orou e a glória de Deus encheu o templo. Elias orou e o fogo consumiu o seu sacrifício lá no Monte Carmelo. Eliseu orou e o filhinho da sunamita foi ressuscitado. Ezequias orou e Deus destruiu a 185.000 soldados inimigos. Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões famintos. Neemias orou e um rei pagão patrocinou a reconstrução de Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja orou e Pedro saiu da prisão. Paulo orou e um jovem chamado Eutico foi restituído à vida. Nenhuma dessas pessoas que orou era isenta de falhas, mas todos oraram com fé. Veja, isso é um requisito imprescindível para uma oração eficaz. Outro dia eu li no livro Meditações Diárias, com o título Até que Ele Volte, página 333, uma história interessante e verídica. Na Nicarágua, um médico cubano foi ao hospital adventista operar uma pessoa. Antes do início da cirurgia, uma enfermeira perguntou ao médico: o senhor não vai fazer uma oração antes de começar? Porque costume em hospital adventista, antes de uma cirurgia, se faz uma oração. E sabe qual foi a resposta daquele médico cubano? Ele disse assim: já fiz muitas vezes essa mesma cirurgia, faço sozinho, não preciso de Deus. E aí ele começou a cirurgia. Em determinado momento, o anestesista chamou a atenção do médico para a pressão que caía. E o médico tentou de tudo por 1 hora, mas o paciente faleceu. E então aquele médico tirou as suas luvas, jogou em cima do corpo e disse assim para as enfermeiras: se o seu Deus pode fazer alguma coisa, que ele comece a trabalhar. E ele saiu, foi dar notícia para a família de que o paciente havia falecido. Aquelas 2 enfermeiras, tementes a Deus, junto ao corpo, elas disseram assim uma para a outra: Deus não pode ser zombado dessa forma. Então tiveram a iniciativa de se ajoelharem e elas oraram e disseram: Senhor, agora é a tua vez, é o momento, Senhor, da tua intervenção. E elas levantaram, a pressão continuava 0, então se ajoelharam de novo e oraram e disseram: Senhor, é a tua hora, mostra o teu poder. Quando se levantaram, perceberam que o aparelho do eletrocardiograma começou a fazer os seus bips. O paciente reviveu, a pressão voltou a estar normal, mas a área da cirurgia estava aberta, sem anestesia, e elas foram correndo avisar o médico, que voltou à sala, completou a cirurgia e 1 semana depois o paciente teve alta. Um exemplo de oração fervorosa, de oração feita com fé. Mas, e se a gente ora com fé, com sinceridade, como essas meninas oraram, e não vem a resposta que nós desejamos? O que houve? Não houve fé suficiente? Pode ser.
porém podem existir outros motivos. E eu quero compartilhá-los com você. Salmo 66, verso 18. Quer conferir aí na sua Bíblia? Eu disse Salmo 66, verso 18. Olha só o que o salmista diz nesse texto bíblico. Está escrito assim: se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Repito, se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, iniquidade é a mesma coisa que pecado, o Senhor não teria me ouvido. Requisito essencial na oração: uma atitude sincera, honesta e aberta. Confissão franca, para que a oração seja aceitável a Deus. Quem ora deve ter como propósito abandonar todo o pecado conhecido. Eu anotei aqui na minha Bíblia um pensamento de David Wilkerson. Ele diz assim: não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado de Deus para ser obediente. Vou repetir: não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado de Deus para ser obediente. Em Provérbios capítulo 28, verso 9, está escrito assim: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, aquele que não está disposto a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, não pode pensar que a sua oração será atendida. Tiago 4, verso 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Esse é outro texto que você deve anotar aí na sua Bíblia. Tiago diz assim: pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Esse pedir mal significa, assim, um pedido errado, para esbanjar, isto é, para gastar, para desperdiçar. Muitas vezes em nossas orações nós pedimos alguma coisa a Deus que em nosso pensamento é o certo, é o que precisamos, é o necessário. Mas muitas vezes não é. Às vezes o que nós estamos pedindo a Deus será até prejudicial para nós. Então, como já disse, muitas vezes a nossa oração não é atendida como nós pedimos, como nós queremos, porque primeiro o pecado está em nosso coração e nós não queremos abandoná-lo. Outra razão é que não raras vezes nós pedimos mal, pedimos errado, o que nós pedimos não é para o nosso bem e poderá ser inclusive prejudicial a nós. Mas eu quero lhe dar agora o exemplo do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Imagine esse homem totalmente dedicado a Deus, um homem de oração, um homem de muita fé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui a partir do verso 7. Do verso 7 ao verso 10. Paulo está falando aqui de uma experiência dele, uma experiência pessoal com Deus em relação a essa questão da oração. Está escrito assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me engloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que coisa tremenda, hein? O apóstolo Paulo ora, pede a Deus uma bênção e não recebe. Deus considerou adequado proteger Paulo de si mesmo, protegê-lo do orgulho, da soberba. Por isso que ele disse assim: para que eu não me envaidecesse com a grandeza das revelações. Era preciso conviver com o problema para manter-se humilde. Era para seu crescimento espiritual que Deus permitia aquela aflição. Paulo chama de um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Veja,
O sofrimento era provocado pelo inimigo para angustiar Paulo, impedir a obra de Deus que ele realizava. Mas esse sofrimento, para alcançar o apóstolo, teve primeiro a permissão de Deus. E Deus permitiu para protegê-lo do orgulho. Não era uma enfermidade mental ou espiritual, mas era uma enfermidade física. Causava certamente constrangimento, causava desconforto. Com base no texto de Gálatas, capítulo 4, especialmente os versos 13 a 15, nós entendemos que esse espinho na carne era uma aflição que afetava os olhos, a visão do apóstolo, prejudicava a sua visão. Ele diz assim: 3 vezes eu pedi ao Senhor que eu tirasse de mim, que me ajudasse, me livrasse disso. Em 3 ocasiões diferentes ele fez esse pedido a Deus. E quando recebeu a resposta foi essa: a minha graça é o que basta para você. E qual a reação de Paulo? Ele aceitou como a vontade de Deus. Veja que as suas orações não o livraram do problema, mas ele recebeu graça, ele recebeu poder para suportar a aflição. Eu acho lindo quando Paulo aqui diz assim: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Veja, esse é o auge da entrega. É como se Paulo dissesse assim: Deus sabe mais, Deus sabe tudo, Deus sabe o que é melhor para mim. E veja que esse paradoxo cristão é interessante, porque nessa sua experiência com Deus, quando você se entrega completamente a Deus, derrota vira vitória, fraqueza vira força. Em resumo, Paulo precisava conviver com aquele problema para o seu próprio bem. E sabe, o mesmo pode acontecer comigo, o mesmo pode acontecer com você. Eu não sei o que você está passando agora, não sei o que você está vivendo, mas o que eu posso lhe dizer é: mantenha a sua confiança no Senhor. Aconteça o que acontecer. Nada acontece, nada ocorre na vida dos filhos de Deus que não tenha a permissão do Senhor. E Deus só permite o mal, o sofrimento, quando de alguma maneira isso pode se transformar num grande bem para a gente. E Moisés, lembra da história dele? Outro grande homem de Deus. Deuteronômio, capítulo 3. Esse foi outro que fez um pedido a Deus e não teve a sua oração atendida como ele gostaria. Deuteronômio, capítulo 3. Aqui a partir do verso 23. Está escrito assim: também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa terra, essa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor, indignado contra mim por causa de vocês, porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu, pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. E Deus disse assim na sequência: suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Tudo o que Moisés pediu foi permissão divina para entrar na terra prometida. Durante 40 anos ele guiou esse povo até essa terra e agora, nos limites da terra prometida, ele deveria morrer. Então ele implora a Deus e diz: Senhor, eu só queria entrar para ver. E Deus lhe disse assim: basta, não me fale mais nisso. Você verá a terra, mas não entrará. Você morrerá antes. Por quê? Porque o Senhor tinha para ele algo melhor, em outro lugar. Alguém dirá: então por que Deus não o levou vivo para o céu? Por que Deus permitiu que Moisés morresse? Deus já havia levado Enoque, não é? E depois, na sequência da história bíblica, a gente vê que Deus levou também Elias vivo para o céu. Por que Deus permitiu que Moisés morresse? Eu entendo que o povo precisava ver que erros têm consequências. Moisés havia cometido um erro grave no passado, quando ele
bateu na rocha, em vez de apenas falar à rocha. Talvez você conheça a história. Também Deus queria ver a reação de Moisés. Aceitação, submissão, confiança e ainda um outro motivo porque Deus permitiu que ele morresse, para servir de exemplo dos que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo e levados para o céu. Com base no texto do apóstolo Judas, capítulo 1, verso 9, e também no texto de Mateus 17, 3, nós entendemos que Moisés foi ressuscitado e levado para a presença gloriosa do Senhor. Entenda isso, meu amigo, minha amiga. Quando Deus não nos atende, já a questão é que Ele está planejando algo melhor para nós. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. São palavras de Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20. Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Mas olha, eu citei para você Paulo, um grande homem de Deus, do Novo Testamento. Eu citei para você Moisés, outro homem extraordinário do Antigo Testamento. Mas eu posso agora citar para você o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. No momento de sua mais intensa agonia, quando Jesus sentia perto de si as sombras da cruz, quando o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro era colocado sobre os ombros do nosso Salvador, e ele estava ali enfraquecido, o Senhor Jesus também recorreu à oração na sua experiência do Getsêmani. Você certamente conhece esse momento da vida de Cristo. Mateus capítulo 26, Jesus está ali, poucas horas antes de ser injustamente julgado, condenado e crucificado. Jesus está ali naquele jardim e ele se dedica à oração. E na sua oração ele diz assim: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você compreende que nesse momento, quando Jesus ora assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo: Pai, se houver um outro jeito de salvar a humanidade que não seja com a minha morte, que o Senhor providencie esse meio. A humanidade de Cristo estava recuando diante do derradeiro sacrifício. Naquele momento ali no Getsêmani, o destino de toda a humanidade estava oscilando nas mãos de Jesus. Se Ele desiste da cruz, estaríamos eternamente perdidos. Se Jesus aceita o seu batismo de sangue e vai até o Calvário, haveria esperança de salvação e vida para todos nós. E diz a Bíblia que Jesus orou uma segunda vez e disse: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E pela terceira vez, Jesus disse as mesmas palavras. Mas olha, ele não foi atendido no que pediu. E aí? Faltou fé? Claro que não. Que absurdo pensar nisso. A questão é que aquela era a única forma de nos salvar. Para o bem de outros, de todos os outros, o Senhor Jesus Cristo teria que morrer. A vontade de Deus é soberana. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, está escrito assim: e essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Era a vontade do Pai que Jesus entregasse a sua vida para a nossa salvação. O Pai ouviu a oração de Cristo? É óbvio que sim. Mas Jesus não foi atendido de acordo com o seu pedido. Mas ainda assim ele se manteve resignado e dizendo: Pai, faça-se tudo segundo a tua vontade. Eu estou aqui e lhe faço um pedido, mas o Senhor me atenda se o Senhor assim entender que é o melhor. Que exemplo, hein? Que exemplo para você e para mim.
Eu quero compartilhar com você ainda um texto que está na carta de Tiago. Isso eu faço questão de mostrar para você, porque às vezes eu penso que a gente tem dificuldade de entender essas palavras. Carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Pode ser até o verso 16. Ouça bem o que está escrito. Alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago diz assim, está alguém sofrendo? Está alguém doente? Então orem. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E na frase seguinte aqui, a última frase, não é, do verso 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Entenda uma coisa, essa afirmação de Tiago não é incondicional, como alguns pensam. Essa afirmação de Tiago deve ser entendida assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, se achar que isso é o melhor para ele. Porque Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. A oração da fé sempre deve incluir o seguinte pensamento submisso: se isto for da tua vontade. Não foi assim que Jesus orou, nos deu o exemplo? Quando nós pedimos especialmente bênçãos materiais. Claro que se você pede a Deus bênçãos espirituais, você não precisa dizer se for da tua vontade. Porque Deus está sempre disposto a nos dar bênçãos espirituais. E quando eu digo bênçãos espirituais, estou me referindo, por exemplo, quando você pede a Deus perdão pelos seus pecados, você confessa seus pecados, com sinceridade pede a Deus perdão. Você não precisa dizer assim, Senhor, perdoa-me se o Senhor quiser. Claro que Deus quer. Deus tem prazer em perdoar, Ele é rico em perdoar. Quando você também ora assim, diz, Senhor, me concede o Espírito Santo, para que Ele possa me guiar no estudo da Tua Palavra, na compreensão da Palavra. Me concede o Espírito Santo, Senhor, para que eu tenha poder para vencer as tentações. Você não me precisa dizer assim, Senhor, se o Senhor desejar, se for isso de acordo com a Tua vontade, não precisa orar assim, porque sempre será a vontade de Deus lhe conceder a bênção da compreensão da Palavra, pela iluminação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para você vencer o pecado e as tentações. Então, quando a gente pede bênçãos espirituais, a gente não precisa dizer, se for de acordo com a tua vontade, mas toda vez que a gente pede a Deus bênçãos materiais, as que estão relacionadas a essa vida, a gente deve dizer, Senhor, faça-se de acordo com a tua vontade, esse é meu pedido, mas o Senhor me atenda desse jeito, com isso que eu estou solicitando, se o Senhor entende que isso é o melhor para mim. Bênçãos materiais são, por exemplo, cura. Você está doente, alguém está doente, você ora pela cura dessa pessoa, você deve dizer, Pai, atua na vida dela ou na minha vida, mas faça-se como o Senhor entende que é o melhor, porque Deus sempre quer o melhor para os seus filhos e Deus sabe o que é melhor. Quando você ora pedindo emprego, quando você ora a Deus pedindo para lhe orientar, por exemplo, se em relação a um casamento, todas estas coisas, todos esses pedidos de bênçãos materiais, a gente deve ter a humildade e a sabedoria de dizer sempre, Senhor, faça-se de acordo com a tua vontade para a minha vida. Portanto, as promessas feitas aos discípulos e registradas aqui no Evangelho, e duas delas eu li, são válidas para nós também hoje. Deus ouve e atende nossas orações quando nós oramos com fé, quando nós confessamos nossos pecados, quando os nossos pedidos são de fato para o nosso bem. Deus sempre ouve, Deus sempre atende nossas orações.
No entanto, nós precisamos saber que pedidos não atendidos como nós desejamos, isso não significa que Deus não se importa. Talvez assim como Paulo, nós temos que conviver com algum problema que contribui para nos fazer crescer espiritualmente. Como diz Paulo, um problema que o ajudou a não se ensoberbecer, não se envaidecer com a grandeza das revelações que ele recebeu. Porque Paulo recebeu revelações sobrenaturais vindas de Deus. E ele disse, eu entendo agora que Deus permite que eu tenha essa deficiência, essa limitação, para eu não me envaidecer, não me ensoberbecer. Ou quem sabe Deus tem algo melhor para nós em outro lugar e em outro tempo, como no caso de Moisés. Eu disse aqui outro dia que livramento, cura, isso Deus não promete a todos os seus filhos, mas para todos os filhos de Deus, a promessa de vida eterna. Então, quem sabe você já orou por alguma pessoa querida que estava doente e veio a falecer? Outro dia eu vi uma família orar com muita sinceridade por um jovem que foi acidentado, sofreu um grave acidente de carro, e um garoto de Deus, e a família orou e clamou, e a igreja se reuniu para orar por esse jovem, para que Deus o tirasse da UTI, para que Deus o levantasse, mas infelizmente o garoto morreu. E aí? Faltou fé? Não houve sinceridade naqueles pais que oraram, na igreja que se reuniu para orar? Deus foi indiferente à oração desses seus filhinhos? Claro que não. Então, assim como Moisés, lembre-se, quando Deus não atende a nossa oração de imediato como nós desejamos, e Deus permite, inclusive, que um filhinho dele desça à sepultura, é porque Deus tem algo melhor para os seus filhos em outro tempo. Deus seja louvado. Quando Deus não atende nossas orações como nós desejamos, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a suportar as nossas aflições com fé e com humildade. Talvez essa seja a única forma de Deus alcançar e abençoar a vida de outras pessoas, como no caso de Cristo. Jesus orou e pediu, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Se for possível, me livre desse sacrifício ao qual eu terei que me submeter. E eu acredito que a maior dor de Jesus, o maior sofrimento de Jesus ali no Getsêmani, não era o fato de saber que ele iria morrer torturado, uma morte precedida de muito sofrimento. A maior angústia de Jesus ali no Getsêmani era o fato de que ele sabia que os pecados de toda a humanidade estavam sendo colocados sobre ele e ele seria separado do seu Pai. Essa era a sua maior dor. Era disso que Jesus queria se livrar. Mas Jesus teria que morrer para o bem de outros. Quantas vezes Deus permite que seus filhos sofram e Deus não lhes tira o sofrimento, porque de alguma maneira a nossa tribulação suportada com fé pode se tornar uma bênção para os que estão próximos de nós, porque o nosso testemunho de confiança, de resignação, de entrega a Deus, muitas vezes nesse momento fala e fala muito alto. Há pessoas que são resistentes ao Evangelho até que elas percebam um cristão vivendo o Evangelho em sua plenitude. E Deus usa esse testemunho cristão para alcançar estas pessoas, para trazê-las para junto de si. Nós precisamos crer que em tudo a vontade de Deus se realiza na vida dos seus filhos. E esta vontade de Deus é sempre, absolutamente, sempre para o nosso bem presente e futuro. Deus não enxerga apenas a realidade presente, Deus enxerga a realidade futura e, acredite, muito mais interessado está Deus em nosso futuro do que em nossa realidade presente, porque o que temos aqui é temporário, é efêmero, incerto, mas aquilo que Deus preparou para nós é eterno e é glorioso. Então, meu amigo, minha amiga, quando você pedir bênçãos materiais a Deus, diga sempre assim, Senhor,
Faça-se isso se for da tua vontade. Mas quando pedir bênçãos espirituais, não precisa nem dizer isso, porque Deus tem o maior prazer em atender você. Eu termino com a promessa de Jesus, que é grandiosa. Mateus 28, verso 20. São as últimas palavras de Cristo registradas no Evangelho de Mateus. Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou numa versão tradicional, até a consumação do século. Eis que estou com vocês todos os dias, disse Jesus, até o fim dos tempos. Jesus está prometendo aqui que estaria com quem? Com aqueles apóstolos que estavam ali em torno dele? Não somente com eles. Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Os apóstolos viveram e morreram e não chegaram ao tempo do fim, que é o tempo no qual nós estamos vivendo. Então essa promessa de Cristo não foi pensando só neles, mas em todos os seus filhos ao longo dos séculos. Inclusive essa promessa do Senhor é para você e é para mim. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Com a igreja, conosco. Não só até a morte dos apóstolos, como já disse, mas com sua igreja até o fim da história desse mundo. Não é maravilhoso ter essa convicção, ter essa certeza? Deus lhe abençoe. Vamos para frente. Aconteça o que acontecer. Se você receber respostas imediatas às suas orações, do jeito que você pediu, glorifique a Deus. Se você não receber a resposta às suas orações como você gostaria, ainda assim glorifique a Deus, porque acredite, Deus sempre quer e tem o melhor para os seus filhos. Mas é sempre bom a gente pensar, temos nós verdadeiramente abandonado todo o pecado que nos separa, que nos afasta de Deus? Temos nós pedido com sabedoria para o nosso próprio bem? Estamos só apresentando a Deus desejos ou reais necessidades? E acima de tudo, como já disse, sempre que orarmos, pedindo bênçãos materiais, tenhamos a sabedoria de dizer: faça-se, Senhor, segundo a tua vontade. Hora da música. O quarteto canta e em seguida eu terei o prazer de orar com você, e essa é uma música de entrega, sem reservas. Aconteça o que acontecer. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a
Egito, tudo Como eu disse, música linda, música de entrega ao Senhor. Mas você ouviu também no programa de hoje a música anterior que o quarteto cantou? Por que, ó Pai? Sabe, pensando nessas duas músicas, eu me lembro de duas frases ditas por Jesus na cruz. Uma delas foi assim: Deus meu, por que me desamparaste? Veja que até Jesus teve o seu momento de perguntar a Deus: por que, Senhor? Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando na sua angústia, no seu problema, você pergunta: por que, Senhor? Não, você não está cometendo um pecado, você não está ofendendo a Deus ao perguntar por quê. Mas é verdade que a gente também deve perguntar para quê, porque sempre há um propósito. Mas até Jesus perguntou: por quê? Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que me encanta pensar é que esse mesmo Cristo que disse: Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ainda que Jesus ali na cruz estivesse sofrendo, sentindo-se separado do Pai, porque Ele levava sobre os seus ombros os nossos pecados, nosso Senhor teve, no seu momento de angústia e aflição, a sabedoria de dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, se você não está entendendo algo que acontece na sua vida, ou de alguma pessoa que você ama, e que talvez esteja sofrendo, e você tem olhado para o céu e perguntado assim: por que, ó Pai? Tenha a sabedoria, a coragem, a humildade que Jesus teve de, mesmo sem entender, também dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego a vida dessa pessoa que eu amo, que te ama, mas está sofrendo. E o Senhor não está atendendo a oração dela, a nossa oração, como nós gostaríamos que o Senhor atendesse. Nas tuas mãos, Pai, eu me entrego. E eu entrego aqueles que eu amo, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor. Eu sei que o Senhor pode fazer o que é melhor. Eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor tudo fará para o nosso bem. Glória ao nome de Deus. Deus lhe abençoe. Entregue tudo sem reservas ao Senhor e fique tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar juntos? Pense no Senhor comigo. Pai querido, estamos aqui na Tua presença e nós Te glorificamos, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e nele nós temos vida e vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossa confiança firme em Ti, custe o que custar, aconteça o que acontecer, por todos os dias da nossa vida. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos para frente. Não desista do Senhor, da sua palavra, dos seus caminhos e da sua igreja, porque Deus tem vitória para você. Um abraço, a gente se vê e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.